Olá, estamos então começando a nossa quarta aula do curso de Israel, né? Estamos aqui na página 22, aqui nós interrompemos no final da terceira aula. Estávamos então na página 22 falando um pouquinho ainda da história de Abraão, né? E da importância dessa aliança em toda a história, né? Então Deus tinha, dentro das suas próprias regras criadas por Ele mesmo, ele tinha dificuldade em trabalhar com o povo, né? com os homens, porque a terra ele deu aos homens, e os homens não buscavam a Deus, não tinham o coração voltado para Deus, e Deus acaba buscando em Abraão, né? um caminho, criando uma nação, né? Primeiro trabalhando uma família com Abraão, depois cria uma nação, né? Que é a nação de Israel, e através dessa nação é que haveria de vir o Messias, né? E por que haveria de vir o Messias através dessa nação, né? Ou por meio desta nação? Porque Deus tem uma aliança com o pai da nação. O pai desta nação, chamado Abraão, tem aqui nesse momento, o primeiro é um pacto, né? E a coisa vai evoluindo até o ponto final que vira uma aliança incondicional, né? Quando Abraão não nega o seu próprio filho Isaac para Deus, né? Lembrando que a aliança apenas Deus passou, né? Apenas o Senhor, o Pai, o Filho, né? Passaram ali entre os animais cortados ao meio. Abraão não aguentou, ele dormiu, né? E não passou, ele viu tudo acontecer no seu sono, né, na sua visão, ele viu tudo, mas ele mesmo não passou entre os animais, mostrando que Deus estava dizendo: eu garanto essa aliança. Se você passasse aqui comigo, você ou seus descendentes iam, né, vacilar, iam fazer besteira, iam quebrar a aliança, e aí a aliança estava perdida. Então, como é que ela se consolida incondicionalmente? Quando Abraão, né, Deus pede para Abraão o filho Isaac, e Isaac, muito consciente de que naquela aliança tudo que pertencia a Abraão passa a pertencer a Deus, e tudo que pertence a Deus passa a pertencer a Abraão. Então quando Deus pede a Abraão o filho Isaac, Abraão vai imediatamente, completamente inserido dentro dessa aliança, né? Ele vai e não nega o seu próprio filho, né? Só que antes de sacrificar, Deus fala: não, pode parar, né? O cordeiro, quem vai provisionar sou eu, né? É o cordeiro de Deus, não o cordeiro dos homens. Então o sacrifício, né, tinha que vir do alto e tinha que ser uma oferta completamente perfeita, que era o caso de Jesus Cristo. Então, como descendência de Abraão, né, cumprindo esta aliança, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né, através da descendência de Abraão começa a se cumprir em Jesus Cristo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? O descendente de Abraão, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele abre um caminho, abre uma porta para que haja esse relacionamento pleno com Deus. Deus pode vir habitar dentro de nós normalmente, e já não mais através da nação de Israel, né? Mas através da igreja, né? Se espalhando por todas as nações. Então, a própria manifestação de Jesus é fruto de uma aliança que Deus faz com Abraão, que abre uma legalidade para esta atuação dentro do planeta, né? Veja, qual é a promessa de Deus para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Então, e como é que isso acontece? Ele começa a acontecer através de Jesus, né? Desse realinhamento de vida com Deus. É o primeiro passo, é o passo fundamental, é o passo radicalmente necessário para se reiniciar um trabalho, uma relação, uma vida com o Senhor, né? Então nós estamos aqui na página 22,
tá? Deus começa a passar esta aliança que ele fez com Abraão, ele passa essa promessa e esta aliança de geração em geração. Então, vejam que sempre se repetem as 3 palavras que são o tripé da promessa de Deus para Abraão, que é a descendência numerosa, como as estrelas do céu, como as areias, né, do mar, todas as areias na terra, a terra, né, que é pertencer a Israel, e as bênçãos. O que é as bênçãos? Né? Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado. Né? Em ti serão abençoadas ou benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Né? Então sempre essas 3, esse tripé, fazendo parte aí da aliança de Deus com Abraão e que se segue com Israel. Né? Então, em Gênesis aqui 26, de 1 a 5, Deus faz a passagem para Isaac. A bênção de Abraão, Deus passa para Isaac. Né? Quando Abraão vai ficando velho, morre, a bênção passa para Isaac. Então, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados ou mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então Deus aparece para Isaac e ele repete a promessa, né, da bênção que ele tinha para Abraão, ele repete isso para Isaac, passando para a geração seguinte. Daí se vem vamos dizer, essa frase bíblica muito comum: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, por quê? Porque ele trouxe essa bênção para o planeta, para a humanidade, através de Abraão. E isso vai se disseminando, se espalhando de geração em geração. Tá? Gênesis 28, de 1 a 4, nós temos a passagem de Isaac para Jacó. Jacó, que posteriormente veio a se chamar Israel, que é o pai dos 12 príncipes das 12 tribos de Israel. Tá? Então Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão. Veja, é Isaac que está falando aqui, né? Isaac não falou e receba a bênção que eu recebi de não. Ele fala: receba a bênção de Abraão. Tá? Porque a origem está em Abraão. Né? A ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Né? Então, de novo, falando da descendência e da terra e da bênção. A bênção de Abraão, descendência e possuir a terra. Né? Passando de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. E depois a gente tem a cena de Deus passando diretamente para Jacó, quando Jacó está em fuga, né, naquele conflito lá com Esaú, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Né? Jacó está em fuga e ele passa a noite, ele vê uma pedra, encosta a cabeça na pedra para dormir, para repousar, e tem um sonho, né, e uma visão,
né, de uma escada que sobe até o céu e tal. Né? Então esse texto aqui ele fala assim, eis posta, né, e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Preste atenção nisso. Deus de Abraão, teu pai. E Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Então, de novo, falando da descendência e falando da terra. Agora, Deus falando direto com Abraão, com Jacó. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o oriente, para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, de novo, o tripé da aliança, né? Bênção, descendência, terra. Bênção, descendência e terra. Tá? Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar para esta terra, porque ele estava fugindo de Esaú, né? Indo para outra região de onde veio Abraão lá atrás, né? Ele falou, vai para lá, né? Porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Tá? Então Deus repete a promessa e com detalhe, ele identifica como pai de Jacó, não a Isaque, que é o pai efetivo de Jacó, mas a Abraão, porque ele está se referindo à bênção de Abraão. Deus é de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas a bênção é de Abraão. A bênção de Abraão foi para Isaque, a bênção de Abraão passou agora para Jacó. Né? Mas não é a bênção de Isaque, não é a bênção de Jacó, é a bênção de Abraão. Por que a bênção de Abraão? Porque a aliança foi feita com Abraão. Tá? Então esses se enquadram na promessa, eles se encaixam na bênção, né? Como descendentes de Abraão. A gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto aí um pouco mais à frente. Tá? Então veja, a história do povo de Israel é a história da fidelidade de Deus com um povo infiel por causa desse pacto. A fidelidade de Deus com Israel por conta do pacto de Deus com Abraão, né? Apesar da infidelidade do povo, da rebeldia do povo, tantas vezes se afastou, né? Nunca chegou a cumprir efetivamente o seu chamado, a sua vocação, que era de ser bênção para todas as nações, eram para ser sacerdócio para as nações, nunca foram, né? Mas em função de um pacto, em função de uma aliança incondicional, de um juramento de Deus para Abraão, tá? Deus continuou e continua agindo nesta nação. Tá? Então, um exemplo disso é a história de Moisés, quando o povo sai, né, do Egito, saíram da escravidão, estão lá no deserto, Moisés vai ao monte falar com o Senhor, recebe as tábuas da lei, tem um encontro maravilhoso com Deus, mas como ele demora um pouquinho, quando ele chega lá embaixo, o que está acontecendo com o povo? Está adorando bezerro de ouro. Né? E nessa adoração de bezerro de ouro, Moisés se decepciona completamente, quebra as tábuas, porque falou, o que adianta? Os planos de Deus estão aqui. Eu chego aqui e esse povo está adorando bezerro que o meu próprio irmão fez. Né? Que Arão, que deveria ser o sacerdote, ele mesmo quem preparou esses bezerros de ouro. Então, uma situação absurda, né? E uma infidelidade muito grande. Aí Deus fala assim, olha, eu vou destruir esse povo. Moisés, dá licença que eu vou destruir esse povo e nós vamos gerar um outro povo e esse outro povo vai possuir a terra e vai receber as promessas.
Aí Moisés, o que ele faz? Porque Deus fala no verso 7 de Êxodo 32, no verso 7 ele chama o povo assim de teu povo, Moisés. Desce, porque o teu povo fez isso daqui. Quer dizer, ele já não chama mais de povo dele, né? Depois ele fala no verso 10, deixa eu destruir esse povo e fazer de ti uma grande nação. Mas olha que coisa interessante a relação de Deus com Moisés, que é uma relação de intimidade que Deus quer ter com todos nós, tá? Ele vira para Moisés e fala, deixa eu destruir esse povo. Sai da frente, vamos fazer um outro plano, né? Deixa eu destruir esse povo e fazer de ti uma grande nação, era um outro plano, né? Aí no verso 11, Moisés, ele inverte a situação, ele fala, é o teu povo, não é o meu povo, por que tiras contra o teu povo? Né? É uma oração de Moisés. Veja, qual era o princípio de Deus naquele momento? Né? O povo está completamente rebelde, eles são dignos de condenação, né? E eu vou, meu papel aqui como juiz de toda a terra, exercer juízo contra este povo. Então vamos mudar os planos e vamos realizar esse chamado, essa vocação contigo, Moisés. Mas esse povo aí eu aniquilo. E aí Moisés, ele se interpõe, né? Ele fala, esse daqui não é o meu povo, é o teu povo. E Moisés intercede, Moisés aprende aqui a intercessão. Então, o que é a intercessão? É você se colocar no meio, você se colocar entre os dois, numa seção, numa posição intermediária entre uma parte e outra. E Moisés fala assim para Deus, né, no verso 13, né? Olha o que Moisés responde a Deus. Lembra-te do pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Está aqui em Êxodo 32, 13, um pouco mais embaixo ali em azul, eu vou ler para vocês. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo. Qual é a intercessão de Moisés? Ele coloca diante de Deus a aliança. Deus, você fez uma aliança aqui com a gente, com este povo, descendência de Abraão. Nessa aliança você jurou por você mesmo, né? Tipo, olha, você passou sozinho, você fez uma aliança incondicional, né? Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então vamos lá, aqui tem uma questão teológica delicada. Tá? Eu já ouvi, esses dias mesmo, eu vi um pastor que eu até respeito tudo, tem muitos bons frutos na vida, no ministério dele, mas ele soltou uma frase que eu falei, eu pensei assim comigo, puxa vida, ele não entendeu o fundamento da palavra, por que orar, para que orar, ele não compreendeu isso daí, né? Porque ele afirmou assim, a oração não muda Deus. Essa é a afirmação que ele fez e que muitos pastores fazem. Deus é soberano e ele não precisa de oração. Oração não muda Deus. Mas esse texto aqui está dizendo o seguinte, Deus disse para Moisés, sai da frente que eu vou destruir esse povo e contigo, de sua descendência, nós vamos, né, criar outra nação que vai, a descendência também de Abraão, vai tomar posse da terra. Moisés se interpõe no meio. Né? Ele se interpõe e ele requer o quê? A aliança. Né? Ele fala da aliança. Olha, o Senhor fez um juramento. Existe uma aliança entre Abraão, Isaque e Jacó.
E qual foi o retorno dessa intercessão de Moisés? E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então veja que coisa interessante, que é preciso entender que a oração move, sim, a ação de Deus no planeta. Lembra que o povo de Deus estava escravo há mais de 200 anos, talvez quase 300 anos, escravo no Egito. 400 anos não foi o tempo de escravidão, foi o tempo em que eles ficaram no Egito. Entre a entrada e a cruzada do Mar Vermelho, é que se passou esse período. Mas eles ficaram aí, talvez, pelo menos uns 300 anos como escravos. E nesse período, o povo não orava mais, o povo estava adorando os deuses do Egito, eles estavam afastados do Senhor, não tinham relação, até o momento em que a Bíblia diz que houve um clamor em Israel. Então, quando os judeus, escravos no Egito, clamaram, Deus ouviu e enviou o libertador, que é Moisés. Quando há um clamor, Deus age. Por quê? Tudo que Deus faz na terra, ele faz através dos homens. Porque a terra Deus a deu aos homens. Então esse é um princípio, por isso que é importante a nossa oração. Sim, ela não move o coração de Deus? Claro que move o coração de Deus. Mesmo que seja numa direção que Deus esteja querendo. Porque imagine o seguinte, tudo aquilo aconteceu, o povo fez aquele estrago todo. Deus, como juiz de toda a terra, ele olha e fala, eu preciso exercer justiça. E a justiça é o quê? Destruir esse povo e usar outro. Esse povo não tem correção. Esse é um povo muito infiel, muito insubmisso, muito sem Deus. Então, esse é o ato legal a ser feito. Mas Moisés, e Deus dá uma cutucada em Moisés. Certo? Moisés, sai da frente aí, deixa que eu vou destruir esse povo. E Moisés, então, essa cutucada de Deus, mexe com o espírito intercessor dentro deste homem. Ele falou, não, agora eu vim até aqui com esse povo, a gente saiu do Egito, não vai destruir esse povo todo. Moisés deve ter olhado para as famílias, O amor de Deus estava dentro dele, por aquela nação, senão ele não teria tanta paciência, tem que amar e amar muito, Então ele ficou imaginando aquele povo todo destruído. Não, ele se colocou entre Deus e o povo, Tem um momento que Moisés chega e ainda fala, a gente vai ver daqui a pouco isso, mas ele nesse momento ele faz essa oração requerendo o quê? A aliança. Por isso que as nossas orações hoje são feitas em nome de quem? Em nome de Jesus, porque existe uma nova aliança em Jesus Cristo, que na realidade é uma aliança derivada desta aliança aqui. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e na tua descendência. Então, quem é que vai abençoar? Quem é que é o abençoador de todas as famílias da terra? É Jesus, descendente de Abraão. Então, Jesus é um cumprimento de uma promessa de Deus. E essa aliança de Deus com Abraão é um caminho legal dentro da justiça de Deus, para que Deus atue livremente dentro do planeta, em cima de uma aliança. E a base dessa aliança, ela foi estabelecida em cima do quê? Abraão não negou para Deus o seu próprio filho. Então Deus não negaria para Abraão também o seu próprio filho. Veja todas as similaridades, Isaac era o filho único de Abraão. Jesus, filho único, unigênito de Deus. Depois ele se tornou primogênito, porque na medida que fomos nos convertendo, novos filhos de Deus foram aparecendo e Jesus ficou primogênito de muitos,
né? Então ele era o primeiro de muitos e não o único, né? Gen de Deus. E aí, de Deus Pai, né? Então aí, o que acontece conosco? Tá? A nossa oração, tá? Muitas vezes ela é estimulada pelo Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, né? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, nós não entendemos, mas muitas vezes o nosso gemido diante de Deus, ele acaba sendo a expressão daquilo que nós estamos clamando. Tá? A gente já mencionou um pouco isso daqui, mas há emoções, há sentimentos, há situações que as palavras não são suficientemente capazes de expressar o que eles são. Então, por exemplo, a linguagem da nossa mente inconsciente não é a linguagem das palavras que a gente está habituado a controlar na mente consciente. A linguagem do inconsciente ela é toda metafórica. A expressão é muitas vezes com figuras, com imagens, com coisas que vão além dos sentimentos. Então, esse homem interior se expressando, muitas vezes ele não tem palavras para fazer aquela oração, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, há um mover da oração. Isso que se chama de oração no Espírito, né? A gente não sabe direito, necessariamente, o que pedir para Deus, mas Deus, ele dá uma cutucada. Ele nos move em que direção orar, né? Ele nos move dentro da vontade dele. Então, muitas vezes nós oramos no entendimento e outras vezes oramos no Espírito. Orar no Espírito, a gente vai ver no módulo 3, né? Não é só orar em línguas, mas é também orar numa fluência plena dentro da vontade de Deus, tá? Dentro de uma direção do Espírito Santo, né? Mas isso é algo lá para frente. Então, estou enfatizando aqui essa doutrina de que Deus não precisa de oração. Veja, precisar, Deus não precisa de nada, mas dentro dos critérios que Deus estabeleceu nesse planeta, ele age no planeta através dos homens. Então os homens precisam orar, por isso que a nossa vida de oração é muito importante e faz diferença sim, senão você não ora. Se a nossa oração não move a ação de Deus, então não vou orar. Vou orar por quê? Né? Ele já sabe o que eu vou pedir antes da palavra sair da minha boca. Então por que a palavra tem que sair da minha boca? É claro que é um processo que nos faz também maturar aquilo que a gente está orando, pedindo, aquilo que nós queremos, né? É importante esse processo, mas não é só para isso. A oração é para mover os céus, né? Elias orou e o sol parou. Elias orou e ficaram 3 anos sem chover. Depois Elias orou de novo e choveu, né? Então, ore, né? É importante a oração, é fundamental a oração. Se nós orarmos, as coisas acontecem. Guarda essa frase. Se nós orarmos, as coisas acontecem. Se nós não orarmos, as coisas não acontecem. Tá? Então, eu abri só esse parênteses aqui, mais para frente a gente vai estar falando muito mais aí sobre Moisés, né? Mas é só para lembrar esse detalhe e a importância de orar em cima da aliança. Tá? Então, quando você fala em nome de Jesus na sua oração, você está orando no caminho em que você sabe que você tem resposta. Tudo aquilo que pedis em meu nome, né? Antes, no Antigo Testamento, eles oravam requerendo o quê? A aliança. Lembra-te da aliança, lembra-te da sua promessa, lembra-te disso, né? E a aliança é o quê? O que é a aliança de Abraão? O que é a bênção de Abraão? É Jesus Cristo. Ele é o fruto, é o resultado maior daquela aliança.
Tá? Ele é a bênção para todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Vamos aqui então para a página 23. Deus tem um propósito para Israel e um propósito para a igreja. Isso é um outro ponto doutrinário muito importante e que, se a gente entende a palavra, nós nos sentimos muito mais confiantes no Senhor, mais firmes nas promessas, mais convictos na palavra de Deus, tá? Que é o seguinte, vamos lá. Deus prometeu o que para Israel? Terra, bênção e a descendência. Então, essa é a expectativa que existe em Israel daquilo que Deus vai fazer. Tá? Veja, em Gálatas 3, de 1 a 9, está escrito assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé, com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Então, se você tinha alguma dúvida sobre o que eu estava falando, tá? Que esta bênção, né, que se estende a todas as nações quando chega através de Jesus Cristo, esse texto aqui de Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, né, aos Gálatas, né, ele vai e diz exatamente isso. Gente, porque o que estava acontecendo com o povo? Eles estavam voltando para a lei. E Abraão falou: não, a bênção que vocês estão recebendo é pela fé na promessa e não pela prática da lei, né? Eu até sublinhei aquilo ali, né? Que ele fala, verso 3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Né? Porque, veja, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, mas entenda, por que Deus fala estas coisas? Por que a palavra dá essa ênfase? Porque se é pelo esforço próprio, o homem tem de que se gloriar. E a glória já não é de Deus. Mas se não é por esforço próprio, então é pela graça. E pela graça o homem recebe algo que não merece, né? A Bíblia diz que Jó era um homem, falando de Noé, né? Fala sobre a integridade de Noé, sobre a postura, que era um homem de Deus e tudo, ela elogia muito a Noé. Mas ela não diz que é por isso que Deus agiu através de Noé para manter a humanidade dentro da arca durante um dilúvio. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. E o que é graça? É um favor imerecido, não merecido. Tá? Então, a promessa de Deus em Abraão, ela tem a ênfase como promessa em cima da fé e não em cima de cumprimento de obras da lei. Tá? E aqui Paulo está dizendo à igreja, olha, gente,
nós somos abençoados junto com o crente Abraão, né? Olha o verso 9, assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé, né? Quando ele fala do exemplo de Abraão, depois no verso 7 ele diz assim, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, né? Aqueles que seguem a fé de Abraão. Comece a fazer o link. Qual é a promessa de Deus para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias ou todas as nações da terra. E aqui nesse texto o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são da fé. Tá? No verso 9, assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé, não por esforço humano, não por esforço próprio, não para a glória do homem, mas pela graça de Deus sobre as nossas vidas, para a glória de Deus. Tá? Essa é a importância fundamental desse entendimento, dessas informações que se repetem muitas vezes na Bíblia. Tá? Ok, então a descendência toda concentra-se em Jesus. Por que em Jesus? Porque Jesus, ele é a bênção que nós herdamos de Abraão. A promessa nasce e se torna possível em cima do pacto de Deus com Abraão, e dentro desse pacto está o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como é que as famílias da terra são benditas? Através de Jesus Cristo, descendente de Abraão. Descendência de Abraão. Deus fez 6 pactos com os homens. Em toda a história bíblica, nós temos aqui 6 pactos que Deus faz. Tá? Então, o primeiro é com toda a humanidade. Logo após o dilúvio, Deus faz um pacto dizendo que nunca mais vai destruir a terra pelas águas do dilúvio. O segundo pacto é o pacto abraâmico, é esse que a gente está estudando. O pacto do dilúvio, em cima do arco-íris, né? Nós já vimos. Tá? Esse aqui é o pacto abraâmico, no qual Deus promete terra, descendência e bênção a Abraão. E é um pacto incondicional, guarde isso. Pacto abraâmico é um pacto incondicional, não tem condições para que ele seja cumprido. Tá? Deus disse que vai fazer, né? E vai fazer e pronto. A terceira coisa, o terceiro pacto é o pacto mosaico, que nós vamos estudar ainda. Né? É um pacto condicional, totalmente condicional. Né? Depois vem mais um pacto, que é o pacto palestínico, que é parte do pacto mosaico. Tá? A gente vai estudar mais à frente, é também um pacto condicional. O pacto palestínico é um que Deus fala, olha, vocês vão, se não cumprirem a lei e tal, vai acontecer isso, não. Mas, se depois de eu espalhar vocês pelas nações, se a coisa estiver toda, e vocês se arrependerem, e mudarem seus caminhos, e abandonarem o pecado, e clamarem, se humilharem diante de mim, eu ouvirei dos céus, e os trarei de volta, e os abençoarei, e farei, Então esse é o pacto palestínico, o pacto condicional, que Deus restauraria Israel em qualquer tempo, no momento em que eles se arrependessem e se humilhassem diante do Senhor, qualquer que seja a situação e o momento, Deus traria eles de volta de todas as nações e iria fazer uma restauração na vida de Israel. Depois tem um quinto pacto, que é o pacto davídico, né, em que Deus promete a Davi um reino eterno, tá? E que um descendente de Davi seria um rei que iria assumir este reino eterno sobre as nações, né, sobre Israel e sobre as nações, e que nunca mais deixaria de perder o domínio, o reino
sobre as nações, seria um reino eterno, tá? E esse, na realidade, é Jesus Cristo, que é o descendente também de Davi. Davi é descendente de Abraão, Jesus é descendente de Davi e de Abraão, né, consequentemente, e esse é o rei sobre as nações que Deus promete a Davi, dizendo que você vai ter um reino eterno, que jamais será tirado. Tá? E o sexto pacto é o novo pacto, né? Mas é o que sempre existiu desde antes da fundação do mundo, Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, né? É o pacto em Jesus Cristo, onde estamos e que será passado a Israel quando este receber o Messias. Quando Israel recebeu o Messias, eles entram nesse pacto. Antes disso, eles não têm nada, né? Estão apenas afastados e sob disciplina e sendo chamados para a presença de Deus. Ok até aí? Veja, a nossa compreensão desses pactos é muito importante para você entender toda a Bíblia. Veja como eu citei o caso desses pastores, que a oração não move Deus, não muda Deus. Né? Tudo bem, Deus não muda uma coisa, não move a outra. Né? O próprio texto que nós lemos é um texto em que fala, Deus, em cima da intercessão de Moisés, Deus se arrependeu do mal que iria fazer. Ah, mas Deus não queria, sim, mas ele ia fazer, e ele precisava da intercessão de Moisés para agir diferente. Com a intercessão de Moisés, ele talvez tenha agido do jeito que ele queria fazer, né? Embora aquela geração mesmo acabou nunca entrando, né, na terra prometida, né? Nunca entraram em Canaã. Quem veio entrar foi a geração seguinte. Ok, no final da página 23, né, veja que esses pactos abraâmico e davídico ainda não foram cumpridos plenamente. Então Deus ainda vai cumprir esses pactos. Porque os outros ele pode ter abandonado pela infidelidade do povo e tal, aquele negócio, eram condicionais. Né? O dom do arco-íris, que Deus prometeu, jurou que nunca mais ia fazer, não tinha condição também. Né? O pacto abraâmico, que é incondicional, é a terra, a descendência, a bênção sobre as nações. O pacto mosaico é condicional, né? Pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante de Deus, então não tem jeito aqui. O pacto palestínico, na realidade, ele ainda vai ser requerido no momento que o povo clamar e se arrepender e voltar para Deus, né? Vai acontecer a obra toda final aí da restauração de Israel, né? E o pacto de Deus com Davi, que ele faz também uma promessa incondicional. Então, não tem um descendente de Davi reinando sobre o planeta, sobre as nações, e nem sobre, necessariamente sobre Israel, com toda a sua descendência, com a descendência numerosa e tal. Quer dizer, são pactos que ainda não foram cumpridos. Tá? Tem coisas que já foram cumpridas, mas o pacto em si, falta muita coisa a ser cumprida. Então, eles ainda vão acontecer. Aquilo que Deus disse que ia fazer, ele vai fazer. Tá? Israel ainda vai voltar para Deus. Porque existe essa doutrina de que não, agora a igreja é o Israel de Deus, né? A igreja é o Israel de Deus, e Israel já era. E durante muitos séculos, essa doutrina foi muito forte no meio cristão. Por quê? Porque Israel não tinha nem terra mais. Israel não tinha terra. Mas Deus falou que ia fazer. E aí, quase 2000 anos depois, Deus estabelece de novo, né, uma terra para a nação de Israel. Num tratado até no final da Segunda Guerra Mundial, em que um brasileiro é aquele que escreve a carta, né, desse tratado, Oswaldo Aranha,
foi ele que escreveu a carta, né? Outro dia eu ouvi falar que até hoje você tem judeus não descendentes de brasileiros, nem coisa assim, mas militares judeus que nos seus uniformes ele tem a bandeira de Israel e tem uma bandeira do Brasil do lado, como um memorial ao Oswaldo Aranha, né? Um brasileiro aqui, muito curiosamente participou desse processo aí como o editor, aquele que mandou ver, né? Então, ok. Vamos para a página 24. A bênção fundamental, né, que estava prometida lá para Abraão, é Jesus Cristo. Tá? Dali partem todas as outras bênçãos. Se eu não recebo Jesus como Senhor, eu não entro na promessa que Deus fez para Abraão. Eu não sou abençoado juntamente com Abraão, como disse o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 9. Né? Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Quer dizer, a gente entra naquela bênção que Deus prometeu, né? Pela fé. Então, se a pessoa não recebeu Jesus como Senhor, ela não entra nas promessas, ela não entra na bênção e não restaura a sua relação com Deus, a sua comunhão com Deus. Tá? Quando nós entramos na bênção através de Jesus Cristo, né, o que acontece? Nós nos tornamos filhos de Deus, porque até então somos criaturas, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Quem não nascer da carne, quem não nascer da água e quem não nascer do Espírito, né? É necessário que a gente tenha esse novo nascimento. Então, esse novo nascimento é do Espírito. Então, o Espírito nosso, a gente já estudou bastante aí sobre corpo, alma e Espírito, né? Então, quando a alma que é a sede de decisão do nosso ser, né? Quando a alma decide por Jesus, o espírito que estava morto desde a queda de Adão, ele renasce e Deus vem habitar em nosso espírito através do Espírito Santo, né? Então nós nos tornamos habitação de Deus, como filhos. Então, como filhos, nós entramos debaixo de todas as bênçãos que um pai tem para um filho. Tá? Caímos nessa bênção, nessa filiação. Antes disso, todos somos ou éramos criaturas de Deus apenas. E não filhos de Deus. A filiação, ela acontece, o estado de filiação, paternidade com Deus acontece quando nós nos convertemos. E aí Jesus deixou de ser filho unigênito e passou a ser filho primogênito, né, que você pode ver nos evangelhos, isso daí fica bem claro. Né? Até um certo momento ele é tratado como filho primogênito. No dia que a igreja nasceu em Pentecostes, ele já é chamado de filho primogênito, né? Porque vários outros foram gerados e recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Tá? Então, eu queria enfatizar que essa teologia, a gente vai discorrer um pouco sobre isso aqui mais, tá? Mas essa teologia de que Israel já era e que a igreja é o Israel de Deus é furada. É uma doutrina furada. Se você crê que Israel já era e que a descendência de Abraão não vai receber essas bênçãos, você vai fazer muitas confusões na sua cabeça. Quando você lê, por exemplo, Mateus 24 e 25, né? Os que estiverem aí, fujam para a Judéia, fujam... Cara, você mora em Copacabana, em Ipanema, o outro mora aqui na Paulista, mora... O que tem a ver em fugir para a Judéia? Ninguém vai sair do Brasil para ir para a Judéia, né? Durante a tribulação. Então é algo que ele está se dirigindo à descendência de Israel que mora lá, que habita lá. São palavras específicas. Porque aí você vai, não, mas é figurado. Aí você começa com tudo é figurado, e você entende o que você quiser da Bíblia.
tá? Porque figura, se tudo é figura, a tua figura tem um significado, para outro tem outro, para outro tem outro. Então você acaba com a palavra de Deus, tá? E isso é uma coisa diabólica, né? Então veja, aquilo que Deus prometeu para a nação de Israel vai ser cumprido, tá? Se você entrar lá no Apocalipse, final do Apocalipse, Deus falando sobre os 1000 anos, Deus falando sobre depois dos 1000 anos, falando sobre a eternidade, ele vai falar em Israel, ele vai falar em igreja e vai falar das nações. O tempo inteiro Deus fala dos três: Israel, igreja e as nações. Israel, igreja e as nações. Tá? Então Deus tem um propósito para Israel e tem um propósito para a igreja. Ok? O propósito que Deus tinha originalmente para Israel era quando Jesus voltasse. Tudo isso que foi empurrado para esse final dos tempos, né, que começaram lá desde do início da igreja, né, esse final dos tempos, porque era para acontecer ali. Os últimos dias era para acontecer ali, né? Jesus voltando, ele ia ter que morrer, né, pelos pecados e tal, mas ele em tese, Jesus voltaria 7 anos depois, né? Todo aquele cenário apocalíptico se passaria naquele período se Israel tivesse recebido Jesus como o Messias, como o Senhor. Como eles não receberam, de rejeitar o Senhor, criou-se uma lacuna. Tá? E essa lacuna é o tempo da igreja. A gente vai ver na Bíblia aqui que é o tempo que a Bíblia chama de tempo dos gentios, é a plenitude dos gentios, né? E que depois Deus vai voltar a tratar com Israel. Tá? Isso é muito claro em vários versículos. Mas vamos aprofundar esse assunto. Tá? Pastor, por que é importante discutir isso e ver? Porque, veja, se eu leio a palavra e vejo promessas e sei que Deus vai cumprir essas promessas, então eu posso confiar plenamente nesse Deus. Se Deus não vai cumprir as promessas que ele fez para Israel, o que me garante que ele vai cumprir as promessas que fez para a igreja? Às vezes a pessoa ensina um negócio, ela não percebe que mal ela está causando lá no homem interior que está... Ele pode não assumir isso daí racionalmente, mas está mexendo com a pessoa interiormente. O homem interior fica balançado. E a hora que a pessoa para e pensa, puxa, mas Israel não foi, então aqui para nós também, olha... E a gente pensa, puxa vida, a gente tropeça tanto, né? Faz tanta besteira, faz tanta coisa boa, mas faz tanta besteira também. Então, como é que funciona esse negócio? Deus vai me abandonar, quer dizer, como é que eu vou confiar num Deus que na realidade eu acabo tendo medo dele? Verdadeiro amor lança fora todo o medo. Tá? Então, vamos ler aqui Romanos 11, 29. Romanos 11 é algo que Paulo fala muito sobre essa restauração dos judeus. Porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Então, vocação, o chamado de Deus para Israel é algo irretratável, vai acontecer. Veja na sequência aqui, Isaías 43, de 1 a 7. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, ele está falando de Israel, né? Aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, chamado. Tá? Chamado e vocação são a mesma coisa, né? O chamado de Deus, a vocação de Deus. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista,
porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você, darei homem... já li aqui. Pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Então veja, imagina o peso desses versículos antes de ser restaurada a nação de Israel. Antes do tratado lá de Oswaldo Aranha, em que devolve a posse da terra a Israel ao fim da Segunda Grande Guerra. Imagine o peso disso. Espera aí, esse povo está 2000 anos sem terra. Deus vai trazer eles para onde? Ele não vai entrar lá naquela terra de árabes armados até os dentes. Não vai. Isso daí é guerra atrás de guerra. E Deus libera. E abre as portas. E essa nação se renova. A primeira vez que eu ministrei esse curso, Israel tinha uns 5 milhões de habitantes. Hoje nós estamos falando em 9, quase 10 milhões de habitantes em Israel. E com os judeus voltando em massa para dentro da sua terra original. Lembrando que quando falamos da população de Israel, estamos falando de pouco mais de 20 milhões de habitantes entre os que estão em Israel e os que estão espalhados pelo mundo. Tá? Então veja, o propósito de Deus permanece. O que Deus vai fazer com Israel, Ele vai fazer. Isso vai acontecer. O que vai acontecer? A terra, a descendência numerosa, tá? A posse da terra, a descendência numerosa e brilhosa como as estrelas do céu, tá? E essa nação sendo bênção para todas as nações da terra. E isto vai acontecer. O descendente de Davi assumindo o reino e reinando sobre as nações da terra, dentro de Israel. Israel sendo luz das nações. Isso vai acontecer. Deus disse que ia fazer e ainda vai fazer. Tá? E não é através da igreja, é através de Israel. Deus tem planos para a igreja e planos para Israel. Afinal de contas, como igreja, quem é que está esperando descendência numerosa? Quem é que está esperando a terra? Vocês estão esperando alguma terra? Né? A gente vai ver aqui o que a igreja está esperando, e não é uma terra. Não estamos esperando aquela terra lá no meio do Oriente Médio. Né? A igreja, ela está esperando o quê? O arrebatamento. Qual é o foco da igreja? É o encontro com Jesus nos ares. Você fala com todo mundo da igreja. Qual é o próximo passo? A não ser quem não acredita em arrebatamento, não acredita nesses fundamentos aí. A igreja espera o arrebatamento. Né? Tem outros que não acreditam, esperam a segunda vinda. Aí. Alguma coisa vai acontecer, mas eles esperam algo especificamente do alto, né? A Bíblia fala em encontro com o Senhor Jesus nos ares, né? Então veja, tem gente que espera ir para o céu, né? Então você tem a expectativa da igreja é nas coisas do alto. E a expectativa de Israel é o cumprimento de uma promessa, de uma descendência numerosa dentro da terra que Deus prometeu para eles, tá? E eles se tornarem bênção para as nações. Essa é a expectativa sobre Israel. Vamos virar a página 25. Veja, Mateus 3, de 1 a 2. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Depois, aí vem Jesus. No verso
17 de Mateus 4. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Tá? Então este era o evangelho do reino, que ele estava anunciando a chegada do reino. Né? Jesus anunciando, o reino está próximo. Tá? Eu não li uma frase que eu coloquei no quadro, na página 24, ali no final, está enquadrado ali em letra grifada. A igreja não está esperando ir para a terra de Israel, está esperando o arrebatamento, para estar para sempre com Jesus. É verdade, Jesus vem reinar no milênio com a igreja, mas Israel está esperando o cumprimento desses pactos. É claro que o judeu que aceitou Jesus Cristo como Messias já faz parte do novo pacto, ele é o final para todos. O judeu que se converteu é igreja, tá? Ele já está qualificado como igreja, não como Israel. Né? Os apóstolos todos eram judeus, eles são igreja, tá? Eles entram em todas as promessas da igreja, serão arrebatados junto com a igreja, para o encontro com o Senhor nos ares. Né? Mas nem todos aceitarão, e Deus implementará seu reino por 1000 anos aqui na terra. Israel será o canal de Deus. O propósito e chamado de Israel é para isso. Tá? Isso é algo que a gente viu no módulo 4, é outro estudo bem profundo, né? Mas que, veja, todas essas promessas para Abraão e para Davi, elas serão cumpridas integralmente no milênio. Tá? No milênio, onde Jesus estará aqui conosco, ele volta junto com a igreja, né? Assume o reino em Jerusalém. Tá? A Bíblia diz em 2 passagens que Davi será seu príncipe. Tá? Davi estará ressurreto, reinando sobre Jerusalém, né? Vamos dizer, como se fosse Davi como príncipe, Jesus como rei, que na verdade Jesus estaria como grande rei de toda a terra. Tá? E as nações vão buscar a palavra de Deus em Jerusalém todos os anos. As nações vão trazer oferta dos melhores, da melhor parte das nações para Jesus. Vai ser um tempo que a mortalidade será baixíssima. Os homens vão voltar a viver como as árvores, como diz a palavra, tá? Eles vão viver por centenas de anos, né? Tem pessoas que podem estar vivas no início do milênio e vão estar vivas até o final do milênio, não chegarão a passar pela morte. A Bíblia, falando sobre esse tempo, fala que quem morrer aos 100 anos morrerá ainda jovem, né? Coitado, é um amaldiçoado, infeliz, né? Morreu com 104 anos, que absurdo, tão novinho. Né? Essa vai ser a cultura daquele tempo. Se você falar com alguém que nasceu no milênio, né, e você chegar para ele e dizer, não, antigamente as pessoas morriam muito cedo, bebês morriam, você tinha mortalidade infantil, você tinha uma miséria danada. Eles não vão entender, como assim? Isso, que absurdo, isso não existe. Né? Por quê? Porque eles vão estar vivendo numa terra que voltará a ser extremamente produtiva, um ambiente de paz, não se constrói mais armas, né? O alimento vai ser abundante, né? Muito abundante, provavelmente não se comerá novamente, não estará se comendo carne, voltará a se viver do que a terra produz, porque será muito abundante, né? E uma economia extraordinariamente próspera, você não tem pobreza, não tem miséria, não tem... É o governo de Jesus Cristo, né? E o mundo vai conhecer isso antes de entrar na eternidade. Tá? Mas nesse tempo vai se cumprir o quê? Quem é que vai pregar para as nações? Quem é que vai ser bênção para as nações? Quem é que vai ser luz para as nações? É Israel. O rei descendente de Davi, reinando sobre Israel, sobre as nações. Jesus Cristo, habitando em Jerusalém, né? Com o corpo totalmente glorioso, eterno, incorruptível, assim como toda a igreja, todo aquele que ressuscitou vai estar nessa condição.
vivendo com pessoas ainda com corpo normal, só que pecando muito, muito, muito menos do que pecavam antes. Tá? Então veja, essas alianças, tá? Vamos voltar aqui para a página 25, né? Vamos falar um pouquinho sobre, eu já li o texto de Zacarias, né? Falando, você vê que eu li Zacarias? Não li, né? Zacarias 8:18. Vamos ler juntos. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão, vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo, e muitos povos e nações poderosos virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Isso aqui é milênio, gente. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, 10 homens, né? Está falando do futuro, né? Suplicar o seu favor, está sempre se referindo ao futuro. Tá? Ainda virão, né? É futuro. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Né? As nações vindo, pegando o judeu, vamos com você, me leva, você é a benção, eu quero estar colado, sabe aquela pessoa que tudo que ela faz dá certo, está abençoado de Deus, não sei o quê, né? Todo mundo quer ficar grudado nele, deixa eu encostar aqui para ver se, né, se pega um pouquinho dessa bênção, né? E ele está dizendo, naquele tempo vai ser assim, tá? Ok, para Israel. Então, objetivamente para Israel, Isaías 14, 1 e 2, o Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Quem não acreditava nisso, durante quase 2000 anos, né, caiu com queixo quando viu que Deus os estabeleceu de novo na sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Há muitos estrangeiros indo habitar em Israel. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. Tá? Então esse é o tempo que ainda virá, tá? Em que Israel vai ter esse domínio, vai ter essa prosperidade muito mais abundante do que tem hoje. Isaías 60, 9 até o 16. Pois as ilhas esperam em mim, à frente vêm os navios de Tarse, trazendo de longe os seus filhos com prata e ouro para a honra do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Página 26, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros e seus reis a servirão. Jamais serão fechadas dia e noite para que lhe tragam as riquezas das nações com seus reis e o seu séquito. Aqui está falando de Jerusalém no milênio. Não vai ter muro, não vai ter porta, né? Vai ficar aberta, né? A glória, pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você, juntos virão o pinheiro, o abeto, o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário, e eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você, todos que
a desprezam, se curvarão os seus pés e a chamarão de cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Gente, isso nunca aconteceu. Isso ainda vai acontecer, né? A glória do livro virá a vocês, juntos virão o pinheiro e tal. Tudo isso ainda vai acontecer. Os filhos... Verso 15, em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém a percorresse, farei de você um orgulho e uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Promessas que ainda vão acontecer, estão plenamente alinhadas com a aliança de Deus com Abraão e a aliança de Deus com Davi. Ezequiel 36. Mas vocês, ó monte de Israel, né? Vocês, ó monte de Israel, produzirão galhos e frutos para o meu povo Israel, pois ele logo virá para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês com favor. Vocês serão arados e semeados. E multiplicarei o número de vocês, a saber, de toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão frutíferos e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O máximo que Israel prosperou até hoje foi no tempo de Davi e Salomão, tá? Porque isso teve a maior terra, prosperidade, tudo. Depois nunca mais foi tão grande, tão poderosa entre as nações. E mesmo assim, não chegou perto da terra que era toda prometida para Israel. Assim diz o soberano Senhor, no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas, a terra será cultivada e não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão, esta terra estava arrasada, tornou-se como o jardim do Éden. Olha que bênção. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem, saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Assim diz o soberano Senhor, uma vez mais cederei a súplica da nação de Israel. Olha a importância da oração, né? A importância, uma vez mais, o que ele vai dizer? Cederei a súplica da nação de Israel e farei isto por eles. Tornarei o povo deles tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Promessas, né? Profecias, né? Estamos falando de Ezequiel, estamos falando de Isaías, né? Estamos falando de Zacarias, todas promessas, falando sobre o que vai acontecer ainda com Israel. E para a igreja? Quais são os planos de Deus para a igreja? Final da página 26, Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Veja, a igreja não está esperando terra em Jerusalém, ninguém está planejando ir para Israel, né? Nós estamos aguardando o quê? A vinda do Senhor. Nós estamos aguardando o quê? O encontro com o Senhor nos ares, o arrebatamento, né? É isso que a igreja aguarda. De onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Colossenses 3:1-4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto,
onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Onde está a mente de Israel? Eles só olham para o alto para falar com Deus, mas veja, a mente deles, a mentalidade deles é o quê? É a posse da terra. É uma promessa de Deus, é possuir essa terra. Né? É que venha o rei, o verdadeiro rei, que vai assumir o comando de tudo e vai colocar Israel em liberdade, dominando sobre as nações. Perdão. Então são expectativas totalmente distintas. O verso 3, porquanto vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A página 27, encerrando este capítulo. Eu vou ler aqui embaixo, tá? Alguns versículos de Paulo em Romanos, deixando claro que Israel será restaurada. Israel será restaurada. Tá? Romanos 11, 1 e 2. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Aí a gente cai de novo naquela história lá da predestinação, né? Deus de antemão conheceu esse povo. Ou vocês não sabem que Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Né? Aquela oração de Elias para que não chovesse durante 3 anos, quer dizer, foi contra Israel, porque Israel estava em pecado, né? No tempo aí de Acabe e Jezabel. Romanos 11, versos 11 e 12, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Essa é a pergunta. Os judeus tropeçaram para ficarem caídos, para não se levantar? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Né? Então ele está dizendo, olha, quando Israel caiu, trouxe salvação para os gentios. O tempo dos gentios se iniciou. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, por que riqueza para o mundo? Porque a bênção de Abraão chegou às nações. Tá? E o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará futuro, significará a sua plenitude. Então ele está dizendo que vai ter ainda uma plenitude de Israel. Tá? Vai haver uma plenitude de Israel. Eles tiveram uma transgressão, mas eles caíram para não se levantar de maneira nenhuma. Né? A transgressão deles trouxe bênção. Se a transgressão trouxe bênção, quanto mais a sua plenitude. Né? E aí no verso 15, do mesmo Romanos 11, porque se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, tá? Que é a igreja espalhada pelo mundo, né? O evangelho da reconciliação com Deus através de Cristo, né? O que será a sua aceitação? Então a rejeição de Israel e agora a aceitação de Israel, a volta de Israel, se não vida dentre os mortos. Tá? Então o retorno do trabalho de Deus com a nação de Israel, ele coincide com o tempo de ressurreição. O tempo de ressurreição começa, essa colheita da ressurreição, ela começa no arrebatamento. E ela se estende durante 7 anos, tá? Com aquele povo os santos da tribulação, os que vão se converter nesse período, os judeus que vão se converter nesse período, né? E a volta finalmente de Jesus, trazendo consigo a igreja e trazendo consigo, já nesse momento, né? Haverá a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Tá? Então,
Há uma conexão de tempo entre a volta dos judeus e a ressurreição, o início da ressurreição. Né? O que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Verso 25 a 27. Irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Gente, não sejam presumidos, Israel não acabou, a igreja agora tem tudo, não. Deus tem propósito com a igreja e tem propósito com Israel, e aquilo que ele prometeu para Israel, ele vai fazer. Não é só eles voltarem para a terra, eles vão ser restaurados com Deus e vão ser luz para as nações. Eles vão ser bênção para todas as nações da terra. Né? E descendente de Davi vai reinar sobre as nações. Tá? Com um reino eterno, né? Que é Jesus Cristo. E assim, então, endurecimento em parte até que chegasse a plenitude dos gentios. Então, quando se completar o número dos gentios convertidos, ou o tempo dos gentios, tá? Começa de novo o tempo de Israel. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sirão redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Olha que Deus falando, esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Israel será restaurada, será a luz das nações, terá a terra, terá a descendência numerosa e será a bênção para todas as nações da terra. Tá? Esta palavra é fiel. Aquilo que Deus promete, Ele vai fazer. Tá? Ele vai fazer. Nada vai impedir esta ação de Deus sobre este nosso amado planeta, especificamente sobre a nação de Israel. Então, se tudo que Deus prometeu para Israel, Ele vai cumprir. Tudo que Deus promete para a minha vida e para a tua vida, para a igreja, Ele vai cumprir também. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele disse, Ele vai fazer. Amém? Eu pretendia entrar hoje já no capítulo 5, só que a gente já está com 1h e 23 minutos aí de aula. Eu estava achando melhor não entrar, porque quando eu entrar aqui tem muito assunto, né? E são coisas muito específicas e quebra bastante já o que estávamos falando. É uma outra abordagem, tudo relacionado, mas é uma outra abordagem. Tá? Então nós vamos parar essa quarta aula, né, por aqui. Está sendo uma bênção aí para mim, está ministrando aqui para vocês, e eu continuo orando a Deus que seja bênção na tua vida, que a sua fé se estruture poderosamente, sua confiança no Senhor, seu crescimento espiritual, sua credibilidade na palavra de Deus, que aumente, que se fortaleça em nome do Senhor Jesus. Amém? E que Deus seja uma grande bênção de revelação, de prosperidade, de cuidado, de zelo sobre a tua vida em todo esse tempo aí que estamos vivendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou encerrar aqui então a gravação e vamos entrar aqui.